Queridos, boa Páscoa, né? Boa Sexta-feira Santa pra gente. E vamos começar essa última aula antes da avaliação de primeira unidade, que é uma aula sobre impostos e taxas. Na verdade, a gente já cumpriu com a parte mais, eu diria assim, mais filosófica, mais do ponto de vista teórico da nossa disciplina, que é essa parte de competência tributária e a parte das limitações ao poder tributar, que se divide em princípios e imunidades, e que a gente já viu bastante isso de maneira exaustiva. Agora, a gente entra na parte dos tributos em espécie. E eu sei que a gente tem 5 espécies de tributos. Daqui a pouco eu entro no conteúdo com vocês. Então, hoje, dessas 5 espécies, nós vamos estudar 2: impostos e taxas. Né? Então, eu vou retomar com vocês coisa que a gente já viu, que é o conceito de tributo, e nós vamos para essas 2 espécies, impostos e taxas. As outras 3 espécies ficam para o iniciozinho da nossa segunda unidade, ok? Então, vamos lá? Então, a aula de hoje é sobre tributos em espécie, impostos e taxas. Bem, meus queridos, eu sei que o artigo 3º do CTN define para mim o que é tributo. Eu sei que tributo é uma prestação pecuniária que não é sanção, instituída por lei, cobrada por atividade administrativamente vinculada. Será que alguém pode abrir o microfone e ler para mim o artigo 3º? Eu falei o artigo 3º com minhas palavras, mas é importante a gente ler o artigo 3º do CTN, do Código Tributário Nacional, para a gente poder ir fixando. Priscila já se habilitou aqui para ler o artigo 3º do CTN para a gente. Priscila, não estou ouvindo nada. Abra seu áudio. Posso abrir? Não consigo abrir seu áudio, porque foi você que fechou. Mas vamos lá, quem é que vai ler para mim artigo 3º do CTN? Achei que era a Priscila que tinha se habilitado. Gente, dialoguem comigo. Cadê? Tá aqui no chat. Agora, é Dijane para salvar vocês de novo, né? Olha a Dijane como tá com pontos aí com essa turma. Bora. Posso? Pode. Artigo 3º do CTN. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Essa parte de cobrada mediante atividade administrativa vinculada é o que a gente vai ver na P2, ok? Agora a gente ainda está na materialidade dos tributos. A gente já sabe que o tributo tem que ser instituído por lei, que é uma obrigação do princípio da legalidade para que possa ter o crivo do povo, tá? Então eu já sei isso, que é para proteger o contribuinte de eventual arbítrio do Estado. Eu sei que tributo não é sanção. Eu pago tributo, nós já vimos isso em sala de aula presencial. Eu, eventualmente, vou ser compelida a pagar um tributo justamente porque eu pratiquei o fato gerador. Aquela hipótese de incidência na vida real, que é o fato gerador, eu cheguei a praticá-lo. Então, isso, à luz da isonomia tributária, é o que vai me fazer ser obrigada a ter uma obrigação de pagar para com o Estado, que a gente carinhosamente vai chamar o Estado de fisco, ok? Então, eu já sei dessas variáveis. Agora, eu vou entrar em quais são as espécies de tributos. A primeira coisa que eu tenho que ter na minha cabeça, porque, pelo amor de Deus, aluno meu, não erra isso, que isso é basilar. Penalidade em direito tributário é o quê? Multa, gente. Em regra, classicamente, penalidade de direito tributário é multa.
Mas aquele fulano que eu li no jornal, que terminou, né, sendo detido, né, tendo pena privativa de liberdade em razão de sonegação fiscal. Veja, aí no meu caso, eu estou em outra seara, né, que é o direito penal tributário, tá? Então, eu estou em outra seara, porque se eu tenho pena privativa de liberdade, eu não estou falando da penalidade tributária, do ramo do direito tributário. Eu já estou aí, né, dando um passo para o direito penal tributário. Então, eu vou trabalhar com outras categorias de análise, com outras regras, que são as regras do direito penal. Lógico, num mix, num blend com o direito tributário. Aqui a gente vê o direito tributário enxuto na nossa disciplina de graduação. Então, penalidade é multa, ponto. Então, quando eu vou agora para os tributos, eu não estou olhando as multas. Aí, quando eu for para a parte de cobrança, a gente retoma essas ideias de multas. Agora, a gente vai só para os tributos. Eu sei que eu trabalho, né? Eu já conversei isso com vocês em sala de aula. E sei que a gente trabalha com uma classificação pentapartida de tributos. Nem sempre foi assim, tá? A gente começou com a classificação tripartite de tributos, depois o empréstimo compulsório e as contribuições foram erigidas à categoria de tributo, porque o que se tornou, o que se apresentou mais latente, né, naquelas duas exações é a compulsoriedade, né? E o tributo ele é pago porque o Estado exerce o poder dele de tributar para quem pratica o fato gerador. Muito lindo essa nossa revisão, mas eu quero aqui que vocês me digam, abram aí o microfone, a Dijane, que eu sei que vai salvar vocês mais uma vez, abram o microfone e me digam quais são as 5 espécies de tributo, porque, pelo amor de Deus, quais são as 5 espécies de tributo? A gente já viu isso. Pode errar, que a hora de errar é agora, viu? Edilson está se habilitando. Taxa, eu acho que taxa, contribuição social, não. Deixa eu ver, taxa. Eu sei que tem 2 contribuições. Certo, 2 contribuições, taxa, até aí ok. O que mais? Impostos. Tá faltando um, imposto e... Eita. Empréstimo, ele botou aí, empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório, né? Paulo não abriu o microfone, mas digitou aqui bem direitinho, né? Então, vejam só, eu uso, né, a doutrina da classificação pentapartida de tributos, 5 tributos. Quais são essas espécies de tributos? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições que alguns autores chamam de contribuições especiais e empréstimo compulsório, ok? Hoje a gente está estudando impostos e taxas. Sobre impostos, já entrando aqui. Sobre impostos. O que a gente vê sobre impostos nessa disciplina de Direito Tributário 1 é a teoria geral relacionada aos impostos e a regra de competência dos impostos, que a gente, inclusive, já viu quando estudou competência tributária. Essa parte que tem mais a ver com o funcionamento dos impostos, com as alíquotas, com a base de cálculo, com os termos práticos dos impostos, isso é assunto de tributário 2, ok? Então, essa parte de impostos, a gente vê a parte geral de características dos impostos. E a minha primeira característica do imposto, eu diria o seguinte, olha, eu vou para a etimologia da palavra. E o nome está dizendo o seguinte, olha, imposto. Algo que é imposto ao contribuinte, algo que é imposto aos administrados na relação administração-administrados, que é vertical, é algo que eu tenho que pensar que não existe uma contrapartida direta, tá? Então, eu pago o imposto porque eu pratiquei o fato gerador e o fato gerador foi essa solução que se deu, teoricamente, para se pagar o imposto sem isso ser uma sanção. Eu não pago o imposto porque eu avancei no sinal vermelho, porque eu tive uma conduta reprovável da diferente que o Estado me queria. Não, se fosse assim, era sanção.
eu pago um imposto porque eu preciso entregar um pedaço da minha produção econômica individual ao Estado para que o Estado possa viabilizar a vida em sociedade. Então, eu preciso do Estado. Eu posso concordar ou discordar com o modelo de Estado, com mais Estado, com menos Estado, com Estado, enfim, eu posso, mas o Estado precisa existir. Então, para o Estado existir e organizar de alguma maneira a vida da gente, sociedade, ele vai poder tributar. E o tributo por excelência, que vem lá do direito romano, são os impostos. Algo que é imposto. A gente entrega um pedaço para viabilizar a vida em sociedade. Então, gente, está equivocado quando os jornalistas dizem que é muito comum, né, no jornalismo, dizer assim, olha, eu pago meu IPVA direitinho, sendo que o caminho da minha casa está cheio de ruas buracadas. Porque essa relação de contrapartida, ela não cabe na caracterização, na conceituação da natureza jurídica do que é imposto. Isso é uma noção de cidadania. Olha, eu pago os impostos que eu devo pagar, porque eu pratico o fato gerador, e o Estado brasileiro me entrega muito pouco. Então, isso é uma noção de cidadania. Isso está totalmente desconecto com a teoria do direito tributário. Para o direito tributário, vai pagar o imposto quem pratica o fato gerador da hipótese de incidência definida por lei daquele imposto. Ponto final. A arrecadação daquele imposto é para viabilizar a vida em sociedade, certo? Então, a arrecadação daquele imposto, ela é livre. Ela é livre para ser definida na lei orçamentária onde alocar. Imagine só, se a gente tivesse, vamos pensar nos municípios, porque, gente, eu sempre digo, né? Não é porque eu coordeno uma especialização em direito municipal e eu tenho esse afeto pelo município, mas vejam, eu sempre digo o seguinte, a vida acontece no município. Ponto! Gente, imagine se, por acaso, o recurso do IPTU do Recife fosse vinculado. A arrecadação do IPTU, a receita tributária de IPTU, fosse vinculada a melhorias nos bairros. Vejam, é lógico que, como o IPTU, né, a base de cálculo dele é o valor venal do imóvel, né, mesmo que a alíquota seja a mesma, e a gente vai ver isso já já, o imóvel em Boa Viagem, a tendência é que ele seja mais caro do que o imóvel no Ibura. Então, a Prefeitura do Recife deve arrecadar mais de quem mora em Boa Viagem do que de quem mora do Ibura. Talvez em termos absolutos, não, porque quem mora no Ibura é muita gente, né? Mas a Prefeitura arrecada mais individualmente dos contribuintes daqueles que moram em imóveis mais valorizados. Se eu tivesse falando de um tributo vinculado, aquela receita ela estaria vinculada a manter, por exemplo, a conservação das vias. Então, eu iria ter bairros muito urbanizados, com muito saneamento, e iria ter outros que era impossível levar essa receita para resolver o problema dos outros. Seria impossível levar essa receita para pagar a folha. E aí o Estado não teria como funcionar. Então, os impostos, eles têm essa característica de que eles não são contraprestacionais, eles não são sinalagmáticos. Nós pagamos o imposto para dar receita ao Estado, que o Estado vai fazer a escolha orçamentária e decidir como gastá-la. Aí vejam que a gente já passou por um pedaço desses assuntos quando a gente viu receita tributária e princípio da não vinculação de impostos em direito financeiro, ok? A regra de competências de imposto, ela está definida no rol números clausus, certo? Na Constituição Federal. Então, a Constituição Federal
vetorizada pelo federalismo fiscal, ela reparte competências entre o Estado vertical, que é o meu Estado federado. Então, União, Estados, Distrito Federal e municípios, eles vão ter competências específicas em relação a impostos. Então, a Constituição, eu sei que a regra de competência sempre vai estar na Constituição, então a Constituição, ela diz, né? Olha, imposto sobre a renda vai ser competência da União. Imposto sobre grandes fortunas vai ser competência da União. Imposto sobre produtos industrializados vai ser competência da União. Lindo, artigo 153 da Constituição Federal. Não vou botar aqui vocês para ficar lendo, tá? Do artigo 153 ao artigo 156, porque senão a aula fica maçante. E nós já passamos pelo estudo desses artigos quando a gente viu competência tributária. Mas no artigo 153 e 154 da Constituição Federal, eu tenho a regra de competência específica dos impostos da União. Quando eu vou para o artigo 155, eu tenho a regra de competência específica dos impostos dos estados. Quando eu vou para o artigo 156, eu tenho a regra de competência específica dos impostos dos municípios. Desta feita, não é possível que a União, certo, institua uma lei de cobrança de IPTU, porque a Constituição determinou que imposto sobre a propriedade territorial urbana é uma competência do município. Então, a minha regra de competência, ela é taxativa e ela está na Constituição. Então, aquilo que está autorizado pela Constituição, é possível que União, Estados, Distrito Federal e municípios legislem e criem aqueles tributos, ok? Que a maioria são criados, mas um tema do dia, por exemplo, da ordem do dia, em que o Estado está precisando arrecadar mais para fazer o enfrentamento à pandemia internacional do Covid-19, tá? Por exemplo, a instituição do imposto sobre grandes fortunas, que é um imposto que sempre teve na pauta do Congresso e nunca foi aprovado, ok? O IGF, a gente sabe que o imposto sobre grandes fortunas, ele tem um quórum qualificado de maioria absoluta para ser aprovado, porque se exige lei complementar. Mas então, com isso, eu vejo que tem na regra de competência imposto sobre grandes fortunas, mas nunca teve uma lei federal complementar que o instituísse, ok? Então, não é verdade que nós estamos no teto de nossa carga tributária. A discussão, ela passa por outro viés, que a gente vai discutir isso aqui hoje, penso eu. Então, vamos lá. Os impostos, eles têm, então, as receitas não vinculadas, eles são tributos não vinculados, ok? Eu pago imposto porque, assim, é o que eu preciso pagar para ser jurisdicionado por um Estado nacional. Então, eu vou ser obrigada a pagar imposto. Beleza? Vejam, vamos prosseguindo. Eu preciso trabalhar com vocês as classificações que são dadas aos impostos. A primeira classificação que eu quero trabalhar com vocês é a classificação em imposto real e imposto pessoal. A professora não precisa nem falar um negócio desse, né? Por quê? Imposto real é aquele que vai incidir sobre as coisas. Imposto pessoal é aquele que vai incidir sobre as pessoas. O imposto que incide sobre as coisas, o IPTU, incide sobre a propriedade territorial urbana. E o imposto que incide sobre as pessoas, imposto de renda, pessoa física ou pessoa jurídica, ok? Mas eu queria muito, porque é muito importante para a aula de hoje, que alguém aqui se habilitasse a abrir o microfone e ler o artigo 145, parágrafo 1º. Eu quero o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição Federal. Interajam comigo, leiam comigo aqui, por favor. Até porque eu tomo água, né?
E aí, juventude? Parágrafo 1º do artigo 145, CF. Acho que vou de novo. Vai, Edjane é quem salva essa turma, viu? Olhe, olhe. Porque a turma demora Abri o demais. microfone, mas a Diane falou, tudo bem. Então vai, Amanda. Pode. Não, amiga, pode ir. Vai, amiga. Eu já fui na outra. Vai. Nem abri aqui ainda a Constituição, tô abrindo. Dá vergonha, professora. Que vergonha, Kleber. Tá bom, eu vou essa. Na outra é Amanda e Kleber, tá bom? Beleza, beleza. Vocês não estão nem com o vídeo aberto, dá vergonha não, só a voz. Bora. Vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitando os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Vejam, vamos lá. Eu queria que vocês grifassem, se por um acaso hipotético, vocês estivessem aí com um texto impresso ou um PDF, né? Então, eu queria que vocês grifassem sempre que possível, porque esse sempre que possível vai dar pano para manga para a gente conversar hoje, ok? Mas o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele estabelece que, prioritariamente, os impostos, né, devem ser pessoais. Aí você vai dizer, mas professora, né? Quando eu olho assim para os impostos, eu penso que tem mais impostos reais do que existem de impostos pessoais. Como assim? Veja, o IPTU é um imposto real, incide sobre a coisa. O IPVA é um imposto real. O ITR é um imposto real, incide sobre coisas. Tá? O IPI, eu posso estar considerando um imposto real, ICMS, incide sobre coisas, incide sobre mercadoria e ICMS. Vejam. Né? Lógico que isso tudo são características predominantes, não existe homogeneidade, são características predominantes. Então, eu tenho mais impostos reais do que eu tenho de impostos pessoais, em que pese a principal fonte de arrecadação da União seja o imposto de renda. Mas eu tenho muito mais impostos reais do que eu tenho pessoais. E parece um contrário senso do que a Constituição coloca. Porque a Constituição me diz, olha, prioritariamente os impostos serão pessoais. E eu tenho mais impostos reais. Então, isso aqui, sim, é um viés de crítica à composição da nossa carga tributária. Entende? Não é que nós temos todos os impostos que poderíamos ter sendo exercidos. Não é que nós temos as maiores alíquotas do mundo. Entende? Não é isso. Isso do ponto de vista do direito tributário, esquecendo essa parte de cidadania, que é o que o Estado nos entrega. Mas, pensando assim, é que, na verdade, né, a gente tem impostos que eles incidem sobre a pessoa. Nós temos mais vários impostos que incidem sobre a coisa e nós ainda temos impostos que incidem sobre o consumo. Então, todos, digamos assim, os fluxos, certo? De movimentação de dinheiro no Brasil, eles, todos é exagero, mas quase todos, eles são tributados, entende? Porque eu tributo o consumo, eu tributo as pessoas e eu tributo as coisas. Então, isso faz ser uma carga tributária que possa sufocar os contribuintes, não é? Porque terminam que as mesmas pessoas físicas e pessoas jurídicas praticam fatos geradores de muitos tributos distintos, né? Então, isso é um viés de crítica plenamente razoável, ok? Para esse debate que se tem sobre a questão da nossa carga tributária. E aqui, uma opinião minha, tá, gente? É inevitável que uma consequência desse epidemia internacional de Covid-19 não seja
rediscutir o sistema tributário nacional. Eu tenho muitos gargalos impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, impostos pela própria Constituição, impostos sobremaneira pela falta de vontade política do Poder Executivo e do Congresso Nacional. Mas um tema estratégico, né, é a discussão da carga tributária no Brasil, né? Então, fecha parêntese e seguimos a vida aqui. Eu tenho outras classificações de impostos que elas são relevantes para a gente. Eu tenho classificações em impostos fiscais e extrafiscais. Ai, professora, que bobagem, né? Não precisa falar disso. Porque impostos fiscais e extrafiscais, a gente já conversou um bocado quando a gente viu o princípio da legalidade, porque a gente bateu muito na tecla da extrafiscalidade. Sendo assim, quem abre o microfone me responde o que é extrafiscalidade. Bonitinhos. Oi? Mas, minha gente, Amanda, Edjane, salva esse povo. Diga aí o que é extrafiscalidade. Eu conversei já sobre isso com vocês. Vocês ouviram o galo cantar em algum canto. Então, me contem. Olha que coisa boa. Paulo botou aqui no chat, viu? Eu vou ler a resposta de Paula e a Amanda fala. Fique aí com o microfone aberto. É quando o tributo possui uma finalidade além da arrecadação, diz Paulo. Amanda. Isso mesmo, Paulo falou. Tá vendo? Amanda assina embaixo de Paulo. Muito bem. Assina, eu assino. Tá certo. Vejam, gente. Então, a extrafiscalidade é, de fato, quando o imposto ele tem uma finalidade outra, além da arrecadação. Eu posso ter, que é o mais comum, a extrafiscalidade de regulação da economia. Que extrafiscalidade é essa de regulação da economia? É a extrafiscalidade do IPI, do IOF, do II, do IE. IPI, IOF, Imposto de Importação e Imposto de Exportação. Eles são, então, como é que eu diria, instrumentos para que o Estado exerça aquele planejamento indutivo da macroeconomia que o artigo 174 da Constituição autoriza. Então, na verdade, quando se tem... Paulo deu esse exemplo aqui, né? O IPI sobre o cigarro. Quando eu tenho alíquotas de 300% do IPI sobre o cigarro, o objetivo do Estado não é arrecadar mais com essa alíquota de 300%, mas é desestimular o consumo do cigarro. Então, são mecanismos, porque no sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista, né, o que compele a gente a tomar atitudes é quando aquilo pesa no bolso. Então, são mecanismos que o Estado tem para... Lógico que ele vai arrecadar quando alguém pratica o fato gerador do tributo, mas o objetivo dele é induzir o contribuinte ou não contribuinte a um comportamento X, ok? Mas eu não tenho só a extrafiscalidade de regulação da economia. Eu tenho outros tipos de extrafiscalidade, por exemplo, o ITR, né? Em que pese, principalmente se vocês forem resolver questões de concurso, vai estar lá o ITR como um imposto predominantemente fiscal. Mas eu vou dizer a vocês, é uma opinião minha, mas é uma posição, não é nenhuma opinião, é uma posição minha, né? Com lastro em vários doutrinadores, que é o seguinte, olha, na minha opinião, na minha lente de visão do sistema tributário nacional, o ITR tem uma função extrafiscal muito aguçada. Inclusive, teve um TCC do semestre passado, já deve estar a essa altura na biblioteca, tá? De Micaele, que discutiu isso, ok? Então, o ITR tem uma extrafiscalidade muito aguçada, prevista constitucionalmente. Que essa extrafiscalidade é para regular a economia? Não. É para garantir que o proprietário rural ele cumpra com a função social da propriedade. É isso que acontece, entende? Então,
As alíquotas, elas vão ser progressivas, e daqui a pouco a gente vai ver progressividade no ITR, em razão do quê? Em razão de uma extrafiscalidade relacionada à função social da propriedade rural. O que o Estado quer é arrecadar mais com aquelas alíquotas mais altas? Não. O que o Estado quer é que o produtor rural torne a terra dele produtiva, porque se ela for improdutiva, ele vai pagar mais de terra. Então, ele quer induzir a um comportamento, né? E dada a baixa arrecadação do ITR pela União, né, eu chego nessa conclusão que o ITR é um imposto predominantemente fiscal. Então, vejam, se vocês estiverem numa questão aberta, predominantemente extrafiscal, corrigindo, certo? Então, se vocês estiverem numa questão aberta, eu quero que vocês façam essa discussão. Se vocês estiverem numa questão fechada e a única resposta for o ITR como imposto fiscal, vocês vão aceitar essa questão, certo? Uma questão fechada, questão de concurso, porque as bancas de concurso, em regra, se filiam a essa doutrina que entende o ITR como fiscal. Mas isso é um debate muito grande, tá? Então, numa questão aberta, eu quero o debate, ok? Tranquilo, gente? Extrafiscalidade é a contrário senso da fiscalidade. Um imposto fiscal é o imposto de renda. Ele existe para arrecadar. Veja, não existe mimimi. A receita tributária, o direito tributário só existe para regular essa relação entre o contribuinte e o fisco para permitir o fisco de arrecadar. Então, o objetivo aqui do fisco é só um, é arrecadar. Então, um imposto fiscal, um imposto de renda, ok? Eu tenho também outras classificações de impostos que eu quero trabalhar com vocês. Impostos diretos e impostos indiretos. Os impostos diretos são aqueles em que quem pratica o fato gerador é quem, ao final das contas, né, custeia o pagamento do tributo. Então, eu não tenho uma situação de contribuinte de fato de direito no imposto de renda. Eu, Anne, pratico o fato gerador de terrena, né, graças a Deus, e aí eu tenho que pagar o imposto de renda, ok? É assim que funciona. Beleza. Mas, vejam, eu tenho impostos, que eu tenho a situação que a doutrina tributarista chama de contribuinte de direito e contribuinte de fato, certo? Vejam, quem é meu contribuinte de direito? É quem pratica o fato gerador. Aonde? Eu estou falando de IPI, ICMS e ISS, que são, né, o que os economistas chamam de impostos sobre o consumo, ok? Então, quando eu tenho ICMS, IPI e ISS, vamos pegar o exemplo do ICMS, certo? Na questão, quando o fato gerador é a circulação de mercadoria. Então, eu tenho uma empresa que ela é contribuinte do ICMS, ok? Veja, essa empresa, ela vai pagar, sei lá, 18% de ICMS sobre a nota fiscal dela, certo? Ok. Quem é o contribuinte à luz do fisco? São as empresas. Mas, se essa empresa não repassar esses 18% que ela paga de tributação de ICMS, aqui falando de situação hipotética, se ela não repassar isso para o preço final, que ela vai vender a mercadoria ao consumidor, então essa empresa não vai sustentar. Ela precisa repassar isso. Então, o consumidor final seria o contribuinte de fato, porque no final isso vai estar embutido no preço dele. Mas ele não é o contribuinte de direito. Entende? O contribuinte de direito é aquele que pratica o fato gerador à luz da lei. E eu vou poder, inclusive, ter o substituto tributário. Mas isso é debate para tributário 2, ok? Então, eu tenho impostos indiretos quando eu tenho essa situação do contribuinte de fato ser o consumidor final. E o contribuinte de direito, em que pese ser ele que paga o fisco, ele, na verdade, ele é um terceiro interveniente, assim, em termos, né, reais. Porque ele paga o fisco, mas ele repassa aquilo para o preço, entende? Então, Faz de conta que paga. Não, ele paga. E quem vai sofrer a execução fiscal se ele não pagar é ele.
Mas se ele não repassar isso no preço do produto final, né? O negócio dele vai quebrar, então ele repassa isso. Então, o que é que isso faz? Faz com que o consumidor final seja entendido pelos economistas como contribuinte de fato, entende? Então, essa é a complexidade desses impostos sobre o consumo. Eu gosto dessa linha dos economistas de chamar impostos como consumo, mas para a gente eles são impostos indiretos, tá? ICMS, IPI e ISS, ok? Vamos lá, avançando a parte mais legal da aula, tá, gente? A gente vai ver, então, essa questão dos impostos agora proporcionais, progressivos e seletivos. Presta atenção. Edjane, minha amada, leia de novo o parágrafo 1º do artigo 145, que a gente precisa dele hoje. Ele hoje é nosso buzilis. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente, para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitar os direitos individuais e nos termos da lei, patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Então, eu pedi para você grifar o sempre que possível, certo? Mas a gente já viu, quando a gente viu o princípio da isonomia e a gente viu a questão da capacidade contributiva, né? Eu até passei um artigo para vocês da professora Luciana Grassano, da UFPE, sobre progressividade. A gente já viu que o artigo 145, parágrafo 1º, ele autoriza alíquotas progressivas, ou seja, progressividades, em impostos pessoais. Qual é meu exemplo de imposto pessoal? O imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica. Ok, lindo, lindo, gente. Perfeito. Vamos lá. Um imposto progressivo, em regra clássica, que é essa regra que eu estou falando do imposto pessoal, que ele é progressivo, que é autorizado pela Constituição, ele tem um farol. Qual é o farol dele? É a justiça fiscal. Então, eu já disse para vocês, não existe almoço grátis no sistema capitalista, certo? Então, quem ganha mais? Quem pode contribuir mais? Tem mais capacidade econômica, paga mais. E quem pode menos, paga menos. Isso é a síntese, né, do princípio da isonomia, do princípio da igualdade em termos materiais. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Porque eu tenho que tratar o igual como igual e o desigual como desigual. E isso aparece em alíquotas. Então, vejam. O outro lado da moeda, o contrário senso da progressividade é a proporcionalidade. Então, um imposto proporcional, por exemplo, o IPTU, ele tem uma alíquota fixa. Eu já dei um exemplo para vocês aqui. Ele tem uma alíquota fixa. Estou dizendo aqui, hipoteticamente, falando, imagine que essa alíquota fixa seja 0,5%. Tá? Hipoteticamente falando. 1% para ficar fácil de fazer conta, 1%, certo? Uma alíquota fixa. Então, essa alíquota fixa, ela vai ser 1% do valor venal do imóvel. Se o imóvel, ele vale o valor venal dele, né? Que é diferente do que ele vale, certo? Depois eu explico isso. Vai ser 1 milhão, né? É lógico que em termos absolutos ali, o Estado vai arrecadar mais do imóvel que vale 1 milhão do que do imóvel que vale 100 mil. Entendendo que quando eu digo que vale é o valor venal, certo? Por quê? Vejam, a alíquota é a mesma, 1%. Sendo que 1% de 1 milhão é muito mais do que 1% de 100 mil, entende? Então, o Estado ele já arrecada mais por conta da base de cálculo, que vai dar maior. Mas ele tem alíquotas proporcionais. O que são alíquotas proporcionais é igual para todo mundo. O que diferencia é a base de cálculo que cada um tem capacidade de ter, ok? Que isso é a regra para os impostos reais.
Para os impostos reais, a minha regra são alíquotas proporcionais, e aí eu vou chamá-los também, nem sempre, que é o que a gente vai ver agora na exceção, porque toda regra tem exceção, né, de impostos proporcionais. Então, impostos proporcionais, independente de serem reais ou não, esqueçam isso, né? É só para a gente combinar lógicas, né? São aqueles em que eu tenho uma alíquota fixa e, logicamente, o que vai variar é o valor da base de cálculo. Lindo. No imposto progressivo, vejam, se eu tivesse uma única alíquota do imposto de renda de 7,5%, certo? Quem ganhasse 3 mil reais iria pagar 7,5%. E quem ganhasse 30 mil reais mês, certo? Sendo isso toda a renda, também iria pagar 7,5%. Lógico que a União ia arrecadar mais de quem? De quem ganha 30 mil reais por mês. Em que pese, eu tenho muito mais gente que ganham 3 mil reais por mês no Brasil do que ganham 30. Entendem? Vejam, sendo que no imposto pessoal, expressamente, a Constituição autoriza que eles sejam corolário da justiça fiscal. Eu tenho como farol a justiça fiscal. Então, quem pode mais, paga mais, para compensar aqueles que podem menos, pagar menos. Porque é preciso garantir o mínimo existencial às pessoas. Entendem? E isso são impostos pessoais. Então, quem ganha 30 mil reais, ao invés de pagar 7,5%, vai pagar 27,5%. Certo? Quem ganha 30 mil reais mês vai pagar a alíquota maior. O que é que isso faz para mim? Isso me obriga a ter várias faixas de alíquotas. No imposto de renda eu tenho 4 faixas de alíquotas. Isso já foi um avanço, porque nós passamos muito tempo só tendo 2. Entende? Então, a progressividade fiscal, como alguns doutrinadores gostam de chamar, como o doutrinador que eu adoto para essa disciplina aqui, o professor Sabag, como ele gosta de chamar, que é a progressividade fiscal. Ela é essa, de quem ganha mais, paga mais. E ela é específica, certo? Ela é específica para os impostos pessoais, ok? Sendo que, aí vai a crítica, porque se eu não fizer crítica, eu não fico feliz, né? Vejam, hoje a gente tem uma faixa de alíquota no imposto de renda, que não é a faixa de alíquota que é defasada, ela é também, mas ela é aplicada a uma base de cálculo defasada, porque eu tenho a maior alíquota, que é a de 27,5%, incidindo em quem ganha quase 5 mil reais por mês. Então, quem ganha 5 mil reais por mês, que está muito distante de ser rico, né, já paga a alíquota mais alta. Então, isso termina esmagando a vida dos brasileiros, proporcionalmente, né? E é o que vários autores dizem, que termina o nosso sistema tributário sendo regressivo, né? Porque proporcionalmente termina apertando mais quem é menor. Veja. E aí, tendo o resultado contrário ao que quer o princípio da progressividade. Mas isso é no plano da efetividade, tá? É no plano do análise de sociologia do direito, da efetividade da norma. Porque se eu faço uma análise só da dogmática do direito, ali eu tenho alíquotas diferentes e quem ganha mais paga mais. Então, eu tenho sim uma progressividade fiscal, certo? Reforço vocês de lerem o artigo que está no portal, tá? Sobre isso. Mas eu também tenho, o legislador constituinte, ele trouxe para mim 2 impostos reais com alíquotas variáveis crescentes para impor o contribuinte a fazer algo. Uma delas eu já falei, que é o ITR, mas eu também tenho o IPTU, certo? Então, vejam, tanto o ITR quanto o IPTU, no IPTU eu posso chegar até a desapropriação, tá? Então, vejam, tanto o ITR como o IPTU, o legislador constituinte previu alíquotas progressivas para, que é o que o professor Sabag chama de, é uma progressividade de modulação de condutas, para poder obrigar
aquele contribuinte que é o proprietário territorial urbano ou o proprietário territorial rural, a ele fazer o que o Estado quer. O que é que o Estado quer? Que ele cumpra com a função social da propriedade. A função social da propriedade urbana é cumprir com o plano diretor, em apertada síntese. A função social da propriedade rural é que a terra seja produtiva, em apertada síntese também, ok? Então, essas alíquotas elas vão aumentar no sentido de compelir o proprietário, né, a ele cumprir com a função social da propriedade dele, ele fazer o que o Estado quer. Então, a rigor, eu tenho 3 impostos dotados de progressividade, estrito sensu. O imposto de renda, que é um imposto pessoal, e o IPTU e o ITR. Aí você diz, mas professora, você falou que o IPTU era proporcional. Veja, e como eu disse, o IPTU, ele é proporcional porque ele tem uma alíquota fixa. Mas quando o contribuinte não está cumprindo com a função social da propriedade, ele pode migrar para alíquotas progressivas, né? Que alguns autores chamam de IPTU sanção. Na verdade, a sanção seria a desapropriação no final, depois de 5 anos, entende? Então, o IPTU, quando ele passa para esse estágio de alíquotas progressivas, para obrigar o contribuinte a cumprir com a função social da propriedade urbana, aí ele vai para essa quadra da progressividade. Eu já disse para vocês, não existe homogeneidade, muito menos no direito, ok? Então, com isso, a gente viu impostos proporcionais e impostos progressivos. Aí, vocês podem me dizer, né? Kleber pode dizer, professora, eu estava lendo e eu vi que tem um negócio de seletividade. O que diabo é seletividade? Tá? Vejam, seletividade, certo? É uma extrafiscalidade, mas ela não é relacionada a quem pode mais, paga mais. Ela é relacionada a produtos. Então, quais são meus exemplos de impostos seletivos IPI e ICMS? Principalmente o IPI. O que é a seletividade? É esse instrumento que permite que a alíquota do cigarro seja 300%. É seletiva, ela vai variar de acordo com a característica de produto para cumprir com a extrafiscalidade X. Por isso que alguns autores da seletividade é uma consequência da extrafiscalidade, tá? É um bom ângulo de análise, tá? Então, a seletividade, ela vai permitir que eu tribute produtos diferentes, né? Eu vou tributar de acordo com a característica ali do produto, por exemplo, no IPI. Eu estou falando produto, tá? Porque tanto serve para IPI quanto para ICMS, certo? De acordo com a característica ali do produto, certo? Então, isso é seletividade, né? Muitas questões de concurso gostam de confundir vocês e dizer, olha, tem aqui um rol de impostos progressivos, aí bota lá o ICMS ou o IPI. E eles, na verdade, são seletivos, ok? Vejam, até aqui tudo tranquilo. Mas, professora, e se você não criticar, não fica feliz, né? Pois é. Se eu não criticar, não fico feliz. Mas vejam, a Constituição, Edjane já leu 2 vezes hoje, o parágrafo 1º do artigo 145. Ela diz, né, que os impostos, eles serão prioritariamente pessoais, ok? É isso que ele diz. Veja, eles, sempre que possível, é o texto exato da Constituição. Prioritariamente é o jeito que eu falo, certo? Então, os impostos, eles são prioritariamente pessoais. Eu já abordei isso hoje, mas eu só tenho um imposto. Mas eu ainda tenho um argumento aqui. Qual é meu argumento? Né? É o imposto que tem maior incidência. Ok. Meus impostos, então, são, em regra, prioritariamente pessoais. Isso falando do meu sistema tributário nacional, ok? Esses impostos pessoais, a Constituição expressamente autorizou a progressividade. Quem pode mais, paga mais.
Lindo, professora. Mas a Constituição, é verdade, também autorizou, né, uma progressividade, que é o que eu disse, a progressividade de sanção do IPTU, né? Que é quando aumentou tanto a alíquota que pode chegar a desapropriação em 5 anos, certo? Então, para o IPTU e para o ITR, o legislador constituinte trouxe essa possibilidade de progressividade, que é uma progressividade de modulação de condutas, né? Para usar esse termo que o professor Sabag gosta e que eu gosto muito da doutrina dele. Vejam, até aqui tudo bem. O Supremo entendia, então, quando o Supremo era mais agarrado ao texto constitucional, né? E o veneno está escorrendo aqui. Mas vejam, o Supremo, ele entendia que os impostos reais, eles só poderiam ser progressivos, ou seja, quem pode mais paga mais, alíquotas diferenciadas, certo? Quando daquelas hipóteses expressamente previstas na Constituição, para o IPTU e para o ITR. Outros impostos reais, como o ITCMD, o IPVA, eles não poderiam ser impostos progressivos, ok? Que tivesse essa característica de alíquotas progressivas. Ok. Sendo que o Supremo mudou de posição, salvo engano, em 2013. Como o Supremo mudou de posição? Muda, gente, né? O direito é sempre o direito de uma época. E o Supremo passou a entender que esse sempre que possível, ele não estaria restringindo as alíquotas progressivas, certo? Ao imposto pessoal, que é o imposto de renda, e aqueles impostos que taxativamente a progressividade estava prevista na Constituição, que é o IPTU e ITR. Eu poderia, sim, ter alíquotas progressivas em outros impostos reais, e o caso concreto foi o ITCMD. Então, o Supremo se posicionava, certo? Que não era possível, porque o ITCMD é o imposto de competência dos estados, como vocês sabem. E o ITCMD é aquele imposto de transmissão, causa mortes e doação. Então, o ITCMD, por sua vez, certo? Que é um imposto de competência dos estados, os estados colocando alíquotas diferenciadas e quanto mais valorizado ficava a doação, né? Principalmente doação de imóveis, né? E também a transmissão hereditária, né? Depois da causa morte, né? Então, vejam, o ITCMD, vários estados começaram a praticar alíquotas diferenciadas. E aí questionou-se hoje, ora, essas alíquotas diferenciadas são alíquotas progressivas? Porque a Constituição diz que é preciso que a União determine uma alíquota máxima para o ITCMD. E, por sua vez, o Senado fez uma resolução que determinou a alíquota máxima em 92, tá? Então, eu tenho a alíquota máxima e vários estados colocaram gradações até se chegar na alíquota máxima. E aí se pergunta, ora, isso é progressividade? Porque se for progressividade, é uma progressividade no imposto real e isso não seria possível, porque a Constituição não autoriza. Isso era o que o Supremo entendia até 2013. Aí o Supremo agora entende que as leis estaduais, que elas prevêem alíquotas progressivas no imposto real, chamado ITCMD, mas aí eu abro o precedente para todos os impostos reais, né? Já que eu coloquei esse precedente. Então, elas podem existir, porque o legislador constituinte não vedou, ele só colocou sempre que possível, a progressividade vai ser para os pessoais, mas elas podem ser aplicadas aos reais também. Entendem? Euane, nesse caso, em que pese, eu acho que seja justo, né, que quanto maior o valor da doação, certo? Maior seja a alíquota, porque quem pode mais paga mais, do ponto de vista de justiça fiscal, eu acho até que é justo, entende? Mas
eu acho isso uma aberração do ponto de vista teórico tributário. Uma grande aberração, tá? Porque eu abri um precedente para estabelecer progressividade sobre a coisa. E para mim, progressividade sobre a coisa é confisco. E o princípio da vedação do confisco não permitiria. Né? Para mim, os impostos reais deveriam ser todos proporcionais. Ponto. Só o que varia a base de cálculo. Eu me filio a esse entendimento, que é lógico que é um entendimento mais voltado para a classe dos advogados, né? Então, os advogados tendem a olhar com esse olhar que eu estou olhando. Ó, pelo amor de Deus, isso é confisco. Né? Mas não é assim que o Supremo se posiciona mais, né? E, logicamente, que para os estados é interessante, porque eles tendem a arrecadar mais em certas faixas, ok? Então, essa é a discussão do ITCMD que eu queria trazer para vocês. Com isso, eu fecho essa classificação de impostos. E nós vamos conversar sobre taxas. Bora lá, dúvidas sobre impostos? Agora ou nunca? Nunca não, né? Eu continuo disponível no WhatsApp, mas para efeito dessa aula... Zero dúvidas, ninguém falou no chat, ninguém abriu o microfone, então vamos lá. Taxas. A taxa, por sua vez, tá mais água aqui para. A taxa, por sua vez, ela é o anti-imposto. Como assim, professora, o anti-imposto? Veja. A taxa, ela tem uma natureza jurídica sinalagmática. Não é exatamente contraprestacional. Eu me filio à doutrina do professor Hugo de Brito Machado, que ele entende que é sinalagmática, que é um pouquinho mais sofisticado que contraprestacional. Porque no contraprestacional, eu acho que a minha contraprestação é direta. E no sinalagmático, essa contraprestação, eu fico com ela difusa, com uma contraprestação indireta. E, a rigor, é possível em contraprestações indiretas, entende? Mas a taxa, ela é um tributo vinculado. Significa que a receita da taxa, ela precisa ser alocado para financiar aquilo que permitiu a sua existência. Significa que se eu, contribuinte, pago uma taxa de coleta de lixo, é legítimo, e é mais do que legítimo, é preciso que a minha expectativa de ter o lixo coletado seja atendida pelo poder público. Então, a taxa, muitos autores vão dizer que ela é contraprestacional, que ela toma lá da cá. Como o legislador constituinte fala em taxa de serviços efetivo ou potencial, e eu tenho a taxa de polícia também, eu entendo que, na verdade, é sinalagmático, tá? Porque é um pouco mais, como eu disse, sofisticado que contraprestação, tá? Então, vamos ao texto constitucional. Quem lê para mim o artigo 145 da Constituição Federal, inciso 2. Pode ler o caput, inciso 1, inciso 2, tá? Quem vai ler? Estou aguardando, viu? Vocês lerem, meus amados. Inciso 2. Isso. Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Certo. Então, veja. O legislador constituinte me deu a possibilidade de ter duas taxas. Que duas taxas são essas? Certo? São duas espécies. Né? Eu tenho a taxa, que é uma espécie de tributo, que ela se divide em mais duas espécies. Quais são elas?
a taxa de serviço e a taxa de polícia. Vamos primeiro esgotar a ideia de taxa de serviço. Olha, se vocês lembram bem das minhas aulas de direito financeiro, certo? Coraçõezinhos para minhas aulas de direito financeiro, tá? Vocês sabem que eu tenho hoje, né? Hoje não, eu tenho já há bastante tempo, o Estado moderno é o Estado prestador de serviço público, para eu me filiar aqui à doutrina de Eros Grau, que chama assim, o Estado prestador de serviço público. Esse danado desse Estado prestador de serviço público, ele tem várias formas de financiar esse serviço público que ele presta. Uma das formas são as receitas diretas do Estado que ele vai alocar, inclusive a receita de impostos, né? Deus o livre, qualquer um de nós tenha Covid-19 e seja internado no hospital público, hipoteticamente falando aqui, no Hospital Oswaldo Cruz, que é a referência aqui no estado para a Covid-19, certo? Nós não vamos pagar nenhuma entrada. Não tem uma catraca para eu entrar. Aquilo é custeado para todos que precisarem usar o SUS, certo? É custeado pela receita de impostos, podendo ter outras receitas também, ok? Ok. Mas, quando eu vou no Cais do Sertão, que é um museu que é público também, eu pago uma entrada. Quando eu ando de ônibus ou de metrô, eu pago uma passagem. E ali eu tenho um serviço público também. Entende? Quando ontem, depois de uns 10 dias, eu saí de casa e eu fui ao supermercado. E quando eu cheguei em casa, estava exatamente na hora que o caminhão de lixo estava parado na frente da minha casa, que eu moro em casa térrea. Então, né? Quando aquele serviço passa na minha rua, né? Eu estou recebendo um serviço, sendo que existe uma taxa de coleta de lixo, certo? Que permite viabilizar esse serviço, certo? Então, eu tenho várias formas de financiar serviços públicos. A forma 1 é dos próprios impostos. A forma 2 é do preço público, que a gente já viu que é preço público em direito financeiro. E aqui é em apertada síntese, porque isso é bastante longo, essa explicação, mas está no meu canal de YouTube nas aulas de receita pública, tá? Então, preço público, né, é quando eu tenho um concessionário ou permissionário prestando um serviço público, como, por exemplo, a CELP, como, por exemplo, a Compesa, certo? Serviço de energia elétrica, né? Como, por exemplo, né, a questão do transporte público. O preço público, em apertada síntese, à luz do entendimento do Supremo, eu tenho minhas divergências, mas não vem ao caso, né? Ele é por conta do princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Todos aqueles que contratam, independente de ser um contrato administrativo ou um contrato civil, eles têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, porque é lógico, a moeda se desvaloriza, tá? Então, esse direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato faz com que é preciso ter tarifas que possam ser variáveis de maneira mais fluida e mais rápida, com a resposta mais rápida do que uma taxa, porque taxa é tributo. E tributo passa pelo princípio da legalidade, pelo princípio da anterioridade, todo um belelei, ok? E eu tenho outros serviços públicos que são custeados por taxas. Que serviços públicos são esses que podem ser custeados por taxas? Os serviços públicos que podem ser custeados por taxas, gente, são os serviços específicos e divisíveis. São aqueles que são a antítese do serviço útil universe, ok? Então, serviços específicos e divisíveis. Eu consigo individualizar quem é que está sendo beneficiado com aquilo e o quanto que está sendo beneficiado. Então, serviço específico e divisível. E aí eu vou cobrar uma tributação específica daquilo para poder manter aquele serviço que é específico.
Eu sempre digo a vocês, eu começo dizendo isso nas aulas de direito administrativo. O Estado, ele é um polvo cheio de tentáculos. E ele tem tentáculos que são bem específicos. Esses tentáculos específicos, quando o tentáculo é um serviço específico e divisível, ele vai ser custeado por taxas de serviço, ok? E aí, eu vou usar como exemplo aqui, para efeito da aula de hoje, a questão da limpeza urbana, de um lado, e da taxa de coleta de lixo do outro, tá? A premissa que eu vou usar primeiro é que a competência para instituir taxas, ela é uma competência comum. Então, eu tenho União podendo instituir taxas, Estado podendo instituir taxas, Distrito Federal podendo instituir taxas e municípios podendo instituir taxas. Beleza, professora? Lindo. Ok. Vejam. No carnaval, que fica fácil da gente visualizar, se o serviço de limpeza urbana não funcionar, aqui em Pernambuco, que a gente tem carnaval de rua, mas, rapaz, se esse serviço de limpeza urbana não funcionar, aquelas galerias vão ficar entupidas, vai ficar aquele fedor. Então, o serviço de limpeza urbana, ele precisa funcionar. Imagine nas ladeiras de Olinda, se o serviço de limpeza urbana não precisa funcionar. Então, veja, esse serviço de limpeza urbana, ele beneficia quem? Eu consigo individualizar quem está sendo beneficiado com o serviço de limpeza urbana? Não, professora. Ele beneficia qualquer um. Ele beneficia o estrangeiro que está brincando carnaval, claro. Ele beneficia o transeunte, claro. Ele beneficia a coletividade. Então, esse serviço não é específico e divisível. Sinto muito. Ele é uti universi. Ok, lindo, professora. Mas como, então, que eu tenho uma taxa de coleta de lixo? Porque até onde eu sei, coleta de lixo é limpeza urbana. É um pedaço da limpeza urbana, certo? Vamos lá, gente. Eu, inclusive, queria comentar isso com vocês, né? Eu dou uma certa atenção a essa questão dos municípios, tanto para efeito de pesquisa, como na minha vida prática, eu termino me relacionando com isso, né? Na minha vida profissional. E, assim, os contratos de remoção e coleta de lixo para o prefeito, vamos se colocar no lugar do prefeito. Imagine que a Adjane fosse prefeita de um município, sei lá, Jaboatão, né? Ela é de Jaboatão. Seguramente, se você fizer um índice das maiores despesas do município, tá lá, dentre as maiores, tá? A despesa com a remoção e coleta de lixo. Então, nós estamos falando, né, de um custo que é um custo alto para os municípios que são responsáveis pela limpeza urbana, ok? Tem a competência para a limpeza urbana. Isso aqui eu estou falando só para ilustrar, certo? O caso concreto. Né? Então, alguns municípios instituíram, e ele pode ser cobrado junto do IPTU, a taxa de coleta, né, de resíduos sólidos, ok? Essa taxa, muito se questionou. Olha, mas esse serviço, ele é específico e divisível? Porque, vejam, eu, Anne, fui renovar meu passaporte agora no final do ano, né? Quando eu fui renovar meu passaporte agora no final do ano, certo? Eu paguei uma taxa. Essa taxa, ela é específica e divisível? Ora, é óbvio. Eu precisei do serviço do Estado e eu paguei o Estado para aquilo e está extremamente individualizado, né? Inclusive, o Estado me rastreia se precisar. Ok? Mas, na taxa de coleta de lixo, ficava aquela dúvida, mas como é que eu individualizo quem é que gera o lixo? Quem é que é beneficiado? São os moradores? É quem gera o lixo que tem aquela coleta? O transeunte é beneficiado? Entende? Então, isso muito se discutiu nos tribunais. A taxa de coleta de lixo está englobada dentro da limpeza urbana, que é um serviço útil universi. Eu posso deslocá-la, né, e entendê-la como um serviço específico e divisível? Pois bem, o Supremo fixou posição, entendendo que é possível, sim, deslocar esse serviço da limpeza urbana
e somente ele ser entendido como serviço específico ou não, e divisível, específico e divisível, certo? Então, vejam, a taxa de coleta de lixo, né? Eu tenho uma súmula vinculante, eu vou agora dar um share screen com vocês para a gente ver as duas súmulas do Supremo sobre taxa de coleta de lixo. Então, tará! Eu tô aqui, aí eu dou um share screen, vou para 19 primeiro. Vocês estão vendo aqui a tela, gente? Bem, estou supondo que vocês estão vendo, que o chat não fica aberto para mim. Vamos, quando eu compartilho a tela. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145.2 da Constituição Federal, ou seja, não é um serviço útil universe, é um serviço específico e divisível. Eu consigo individualizar porque os estatísticos, matemáticos, etc., chegaram numa equação entendendo que, né, quanto maior o imóvel, mais lixo ele gera. Então, eu consigo individualizar a partir dessa equação, entendem? Então, ele é específico e divisível. Sendo ele específico e divisível, ele é objeto de custeio através desse tributo chamado taxa, ok? Ok. Mas tem uma outra coisa, gente. A taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto, senão ela está sendo um imposto disfarçado. E se ela está sendo um imposto disfarçado, se for pelo mesmo ente político, eu tenho um bis in idem ali. Se não for, eu tenho uma bitributação, entendem? Se for por entes políticos diferentes. Então, eu não posso ter, né, um nome de taxa com uma base de cálculo de imposto, porque aí eu vou ter um outro imposto idêntico. Não é possível isso, né? O sistema tributário nacional não permite. E aí ficou o imbróglio. Qual é o imbróglio? O imbróglio aqui, ó, veja, a equação que os estatísticos e matemáticos chegaram para individualizar o serviço específico e divisível de taxa, né, de coleta de lixo, ou seja, quem é que gasta mais lixo, como é que eu vou individualizar isso, né? É uma equação que envolve o tamanho do terreno, para eu falar mais bonitinho, a área do imóvel. E a área do imóvel, ela é um dos elementos do valor venal do imóvel. E o valor venal do imóvel é a danada da base de cálculo do IPTU. Aí pronto, agora danou-se. Danou-se foi tudo, né? Pode ter a taxa, é específico e divisível, mas a base de cálculo dela é igual ao do IPTU. Espera lá. Não é igual. Vamos ver a súmula vinculante 19. É constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Desde que não, vou repetir, né? Porque isso aí tem que ficar grifadinho na cabeça da gente. Vejam, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Então, professora, deixa eu explicar, né? Vocês ainda estão em Direito Tributário 1. Veja, a identidade entre a base de cálculo permitida para a taxa de coleta de lixo e a do IPTU, ela não é de 100%, a identidade. Porque para a taxa de coleta de lixo, a equação que se chegou é que quanto maior o imóvel, a tendência, a média, é que ele gere mais lixo, ok? Então, eu vou utilizar a área do imóvel como base de cálculo para a taxa de coleta de lixo. Deixa eu abrir aqui o chat. Alguém colocou aqui? Ok. Tá. Vejam. A base de cálculo é, então, a área do imóvel. Quando eu vou para o IPTU, certo? A
base de cálculo é o valor venal do imóvel. O valor venal do imóvel é como se fosse o valor de mercado, o valor de venda, certo? É o valor venal do imóvel, que ele está estabelecido em anexo da lei que institui, e aí ele tem valores fixos, tomando como referência o município do Recife, que sofreu uma atualização de base de cálculo recente, tá? Recente para o direito, né? Tem alguns anos. Vejam, mas o valor venal do imóvel, ele é composto por 4 variáveis. 1, 2, 3, 4. A área do imóvel, que é a mesma da taxa de coleta de lixo. Mas além da área do imóvel, a localização do imóvel, a área construída do imóvel e a qualificação do imóvel. Imóvel residencial, comercial. Então, eu tenho 4 variáveis para compor o valor venal. Uma dessas variáveis, ela se repete na taxa de coleta de lixo. E isso não rompe, né, com o que a Constituição e CTN determina, que uma taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto, porque senão ela é imposto disfarçado, tá? Isso é o entendimento, súmula vinculante 29 do Supremo Tribunal Federal. Fundamental que a gente entenda. Tem ainda um terceiro aspecto dessa danada, dessa taxa de serviço, que é para serviço específico e divisível. É que o artigo 145.2 coloca que é para serviço efetivo ou potencial. Então, vamos lá, vamos entender, tomando como exemplo também essa questão da taxa de coleta de lixo, certo? O que seria, vou dar um stop share aqui para eu poder falar assim, olhando no olho de vocês mais pertinho. Vejam. Posso, Paulo? Paulo está pedindo para eu repetir a questão do valor venal. Veja, vou repetir de outra maneira, né? A súmula vinculante 29 do Supremo Tribunal Federal, ela diz que, apesar da taxa de coleta de lixo, assim, né? Porque a taxa de remoção, coleta, beleza, eu estou chamando como a gente chama no popular. Apesar da taxa de coleta de lixo ela utilizar uma das variáveis que compõe o valor venal do imóvel, porque ela usa o tamanho do imóvel. E qual é a lógica? Quanto maior o imóvel, mais lixo ele gera, entendeu? Então, a taxa de coleta de lixo vai variar de acordo com isso, certo? O que é que ela tem referência? A área do imóvel. A área do imóvel, pergunto a vocês, é a mesma base de cálculo do IPTU? Não, ela é parecida. Porque a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. E o valor venal do imóvel trabalha com 4 variáveis. A área do imóvel, a qualificação do imóvel, se é residencial ou se é comercial, a localização do imóvel, né? E essa localização vai levar, assim, enfim, né? Numa extra fiscalidade e numa progressividade, mas esse é outro debate que não é para graduação, né? E na área construída do imóvel. Então, eu tenho 4 variáveis que vão compor um valor que é chamado de valor venal, que é como se fosse o valor de venda do imóvel, certo? Por isso que quando você constrói mais, a área construída aumenta e aí você muda de faixa no IPTU, entende? Entendeu, né, Paulo? Pronto. Vejam, eu tenho um outro aspecto ainda da taxa de serviço que eu quero ver com vocês, que não é esse aspecto de serviço específico e divisível. Isso aqui a gente já esgotou. Eu quero ver com vocês o aspecto do serviço ser efetivo ou potencial. E eu vou continuar como exemplo a questão da taxa de coleta de lixo. Imagine que eu, Anne, seja uma pessoa muito ambientalmente consciente, eu tento pelo menos, né? Ser uma pessoa muito ambientalmente consciente e eu não gere lixo para que seja recolhido pelo caminhão do lixo, como eu disse, estava ontem passando na frente da minha casa, certo?
Eu não gero lixo. Eu tenho um minhocário. Eu, na verdade, só consumo coisas orgânicas. Eu não consumo plástico, não é? Então, eu não gero lixo, ok? Hipoteticamente falando. Eu queria já ter chegado nesse nível, tá? Mas ainda não foi possível. Vejam, nesse caso, eu teria um bom direito ao arguir contra o município, dizendo, olha, eu não sou contribuinte da taxa de coleta de lixo, porque a natureza jurídica da taxa é que ela é contraprestacional. E eu não uso o serviço de coleta de lixo, então eu não sou contribuinte. Ora, meus caros. Nananina, não, meu direito não é bom. Porque a Constituição fala em serviço efetivo ou potencial. O serviço está posto à minha disposição? Tá. Se eu mudar de ideia e parar de usar o minhocário, eu vou usar o serviço? Vou. Então, ele é potencialmente. Vamos colocar uma outra situação. Não é que eu não use. É que o caminhão do lixo não passa na minha rua. O caminhão do lixo passa 3 ruas depois. Mas ele passa no meu bairro. Então, esse serviço é um serviço posto à minha disposição potencialmente. Eu vou ter que andar para deixar lá. Mas ele está potencialmente posto à minha disposição. Entende? Mas eu já tenho jurisprudências que entenderam que se o carro de lixo não passa no meu bairro, esse serviço não está disponível para mim nem potencialmente. Aí, se ele não está disponível para mim nem potencialmente, aí sim eu não sou contribuinte da taxa de coleta de lixo. Ficamos claros com isso? É exatamente aí onde mora a diferença entre contraprestacional e sinalagmático, a meu ver. Entende? Eu tenho um retorno, mas não é necessariamente a contraprestação direta. Batatinha, toma lá da cá, ok? Vejam, eu ainda tenho, meus queridos, meus amados, para ver com você com vocês na aula de hoje, a taxa de polícia. Olhe, em direito administrativo, vocês estudaram, não comigo, mas estudaram que um dos poderes administrativos chama-se poder de polícia. O poder de polícia, ele é uma variável, tá? Do poder de império do Estado, da relação vertical entre a administração e administrados. O Estado, através do poder de polícia, ele quer compelir os administrados a terem determinado comportamento. E quando os administrados não têm, ele vai lá e lavra um auto infracional. Porque quando ele não tem, na verdade, o administrado está cometendo infração. Qual é meu exemplo principal? Uma multa de trânsito. O Estado tem a expectativa que eu, Anne, respeite o farol vermelho. Aí, eu, Anne, estou ali parada no farol vermelho, não é? 5 da tarde, mas estou ali noiada com medo de assalto, furo o farol vermelho. Eu correspondi à expectativa que o Estado tem sobre o meu comportamento no trânsito? Não, eu não correspondi. Nessa hora, eu cometi o quê? Um crime, gente? Não. Mas eu cometi um ato infracional administrativo. Eu cometi uma infração administrativa. Eu furei o sinal vermelho. E quando eu fiz isso, eu não correspondi à expectativa do Estado. O Estado vai lá e me aplica uma multa de trânsito, porque eu furei o sinal vermelho. Entendem, gente? Então, vejam, isso aqui é o que é meu melhor exemplo mais simples de exercício do poder de polícia. Quando o Estado me impõe a multa pela infração, porque eu furei o farol vermelho, ele está exercendo o poder de polícia. O Estado, para exercer o poder de polícia, ele precisa ter olhares sofisticados, olhares específicos. Ele está à luz ali do princípio da eficiência. Então, o Estado, a partir do momento que ele tem um órgão específico para um tipo de fiscalização, ele pode cobrar, né, daqueles que são sujeitos a essa fiscalização
uma taxa para viabilizar esse tipo de fiscalização, esse tipo de controle estatal, entende? Então, vejam, prestem atenção, né? Uma taxa de polícia, um exemplo de taxa de polícia é a taxa de controle e fiscalização ambiental, a TCFA da União, a TEFAP aqui no estado de Pernambuco. A taxa de controle e fiscalização ambiental, ela é cobrada daqueles empreendedores potencialmente poluidores. Aí vejam, só vai ser contribuinte dessa taxa de controle e fiscalização ambiental aquele que efetivamente teve o fiscal na sua empresa? Não, gente. Não. Se existe o órgão para fazer esse controle, a taxa, ela pode ser cobrada. Esse é o entendimento jurisprudencial. A taxa de polícia, tá? E, inclusive, para existir o controle e fiscalização, eu não preciso do fiscal na sede da empresa. Eu posso ter esse controle por drones, por algoritmos, por outras formas, entendem? Então, existindo o órgão, é cabível, sim, a cobrança de uma taxa de polícia, porque aquele meu estado, que é um povo, ele está ali com um tentáculo bem específico, o controle e fiscalização ambiental, tá? E aí aquilo ali vai ser cobrado por taxa. Mas essa taxa é um serviço? Não. Ela é uma taxa de polícia, decorrente do poder de polícia do Estado. Ok, gente? Vejam, acho que com isso, acho não, com certeza, com isso eu esgoto o que a gente tinha que ver sobre taxas. Então, na aula de hoje, nós vimos impostos e taxas, certo? No restinho de tempo que tem da aula, vocês vão baixar aquele exercício que tem no portal e daqui a uns 20 minutinhos eu vou lá no grupo do WhatsApp corrigir esse exercício com vocês, tá? Faça as questões, como eu sempre digo, com o juízo quente. Vocês aprenderam aqui agora, a gente discutiu, aí vocês vão lá e fazem as questões só para fixar o entendimento, tá? E aí daqui a pouco eu entro corrigindo e é bom errar, não consultem nada. Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Mas eu tô dizendo, não consultem nada. Errar é bom, porque a hora de errar é agora, tá certo, gente? Então eu vou concluindo por aqui. Dúvidas? Ok, olhe, só Paulo que tá mais interagindo comigo hoje, viu? E é de Jane, né? Vocês hoje estão bem calados, mas eu dou um desconto, porque ao fim e ao cabo hoje é Sexta-feira Santa. Meus queridos, boa Páscoa, certo? Para vocês. Daqui a pouco eu vou lá corrigir o exercício. Obrigado por terem vindo no feriado, tá? E se vocês, por acaso, estiverem assistindo isso no meu canal do YouTube, curta, compartilha, me sigam, que é esse rolezinho aqui de ter canal do YouTube, é o que se pedem, tá? Beijo grande.